Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um update rápido e não planejado. Não faço ideia do porquê, mas vocês sabem como funciona. Então, se eu estou recebendo o chamado, eu vou fazer. Quem é novo, por favor, leiam a descrição abaixo. Lá explica como funciona o canal e faz com que vocês entendam determinados comportamentos. Quem já está acostumado já sabe. Então esse é um update rápido. Na verdade eu não faço ideia do que se trata. Hoje é domingo, são 8 horas da noite. E eu tô com uma inquietação surreal. Vamos ver o que é isso. Página de ouros. Provavelmente alguma energia do eclipse. Como eu imaginei. Enfim, eu tô sentindo o seguinte. Me parece ser uma mensagem pro coletivo masculino. Por quê? Na verdade, não é a primeira vez que eu recebo esse tipo de energia. Como eu consigo circular muito bem no Yin e no Yang, eu consigo ter mais empatia com a energia masculina, tá? Vamos dizer assim. Na verdade, eu tenho recebido há bastante tempo a mensagem de que eu deveria de vez em quando fazer uns updates para as energias masculinas, porque ainda é um meio muito focado nas energias femininas, né? Ainda se vê muita leitura de tarô focada na perspectiva feminina sobre o lado masculino. Apesar de eu tentar fugir bastante disso e fazer com que o lado feminino enxergue o lado masculino, lembrando que aqui eu trabalho com energias, não existe julgamento em relação à sexualidade. Quando eu falo masculino e feminino, eu estou falando de energias yin e yang, ok? O pessoal que já está há bastante tempo, já está acostumado, já consegue se encaixar adequadamente. Então, eu sempre falo de energias feminina, yin, masculina, yang, ok? Podem ser dois homens, duas mulheres, enfim, não, a minha leitura ela não consegue identificar fisicamente o sexo, ok? A minha leitura ela é como se eu visse, se eu conseguisse descrever para vocês o que eu vejo, é tipo um vulto, são dois vultos e eu consigo sentir a polaridade dos vultos, entende? Então não tem sexualidade no físico, tá? Então vocês conseguem encaixar da forma que for adequada a vocês. Mas eu tenho sentido muita necessidade de fazer de vez em quando uns updates focados na perspectiva masculina, tá? Porque a gente está tendo uma forte ativação da energia Yang, perdão. E as energias Yang estão passando por um grande processo de transformação, não só energético, mas isso é manifestado no 3D, então a grande parte dos masculinos estão presenciando alteração na vida profissional, na vida sentimental, nas perspectivas, na forma como eles veem as coisas, na forma como eles sentem as coisas. E tendo em vista que a gente vem de um sistema de crenças muito rígido em relação à energia masculina, né, que isso está entranhado na nossa sociedade há milhares de anos, o masculino tóxico está instalado há tanto tempo que, por mais que a gente diga que não, nós nunca vamos nos acostumar, é possível que muita gente esteja sim acostumada. Tanto que eu tenho lido, né, em determinadas pessoas, nesse processo que a gente está passando de muita revolta, né, com toda razão,
eu tenho visto muitas mulheres revoltadas com todo o nosso sistema, né, de crenças. Eu vou botando de uma forma bem genérica, tá, gente? E, obviamente, com toda razão, mas também eu tenho percebido que muitas delas têm a mesma energia masculina tóxica dentro de si. Isso tem me deixado um pouco triste, porque vindo inclusive de pessoas com algum desculpa, gente, minha voz vai ficar falhando porque eu tô trocando de energia muito rápido. Porque eu tô na energia masculina e eu quero falar na energia feminina. Muitas dessas pessoas, dessas mulheres, dessas energias masculinas, ativando uma energia masculina tóxica, agindo exatamente do mesmo jeito, tá? Tristemente, eu presenciei pessoas com background espiritual falando coisas absurdas do tipo: eu quero ver se esse monte... Desculpa, gente, assim, você sabe que eu não gosto de entrar nessas coisas, porque eu tento ser o mais neutra possível, porque eu estou tratando de energia e energia não tem, às vezes, muito dessa... Não escolhe muitos lados, né? Nesse sentido político, social e tal. Mas eu vi coisas do tipo, pessoas espiritualizadas dizendo que eu ver se esse monte de branco vai continuar dando apoio amanhã. Cara, isso me deixou muito triste, porque as pessoas elas sempre quiseram apoio. E agora elas estão tendo apoio, elas estão recusando apoio. Mas como assim? Sabe? Eu não sei, na minha cabeça eu não posso falar porque eu sou privilegiada, sim, sou privilegiada branca. Então eu não tenho como falar, tá? A não ser prestar solidariedade, respeito e empatia. Mas na minha visão espiritual, quando eu tô numa questão, numa situação onde eu preciso de apoio e eu vejo alguém me dando apoio, eu falo, cara, sabe, eu sempre quis apoio, eu pedi apoio. E agora eu tô tendo apoio, eu vou receber o apoio. Não rejeitar o apoio. Entende? Porque eu posso estar falando com uma visão muito maionese da coisa, tá? Eu não vejo notícia, eu não vejo jornal, eu não vejo... Porque eu tento absorver o menos possível dessa energia. Porque o meu trabalho exige que eu seja muito neutra e muito pura, que eu receba informação da fonte. Então tem muitas coisas que eu recebo antes, se manifestam depois, e as pessoas veem que eu realmente canalizei algo que estava para acontecer. Então, assim, a minha casa não tem nem TV aberta instalada, só tem Netflix. Porque eu realmente não valido. Sim, eu vivo, de certa forma, um pouco na maionese, mas é porque o meu trabalho tem essa demanda. Então eu preciso ficar realmente neutra. Mas o que está acontecendo agora é que essa situação onde a gente está vivendo, muita revolta, é a manifestação do despertar da energia masculina. Tá? Então, assim, é muito importante as pessoas terem ciência de que todo esse incômodo, de que toda essa revolta coletiva é desencadear de cara, tipo uma cascata. Se eu tiver que visualizar, eu vejo uma cascata de coisas relacionadas à energia yang que estão sendo mexidas agora. É muita coisa caindo, é muita realidade sendo destruída, é muita crença sendo colocada por água abaixo. Tá? Então, talvez a mensagem seja direcionada à energia yang, porque eu acho que ainda tem muito pouca gente dentro da espiritualidade falando pela energia masculina. Talvez por causa da procura e talvez por causa do despertar mesmo. Nós temos poucas energias masculinas despertas e acredito eu que as que estão despertas dentro das suas energias femininas. Tá? Então a gente tem homens incríveis fazendo um trabalho maravilhoso. Eu vou fazer um post em breve no Instagram indicando o trabalho de algumas pessoas que eu sigo
né? Alguns homens que fazem trabalho para homens e para mulheres também, né? Porque não é uma reeducação somente dos homens, mas das mulheres, e principalmente porque ainda tem muitas mulheres com crenças limitantes em relação ao homem que criam homens dentro desses padrões antigos, né, que estão sendo removidos. Então, é muito importante que todo mundo comece a entender essa quebra dos padrões antigos da energia masculina. Às vezes, quando eu canalizo algumas energias masculinas, eu sinto, cara, é impressionante, que eu consigo sentir mais dor do que eu sinto quando eu estou na energia feminina. Isso me deu uma habilidade empática muito grande. Eu consigo hoje sentir uma enorme empatia por certas energias masculinas, muito mais do que certas energias femininas, porque cada um está dentro da sua jornada e coletivamente, tá falando. Um momento, gente, está invertendo a energia. Então, começa a entrar na energia masculina, começa a sentir muita dor. Pra vocês verem como é que o negócio é sério. Quase sufocante. Então, assim, a gente tem que parar de ver a energia masculina somente como pessoas privilegiadas e que as mulheres elas são sempre vítimas das energias masculinas, que eu não consigo ver bem assim. Muitas das energias masculinas elas nem ao menos escolheram ser criadas daquela maneira. Então elas vivem num conflito absurdo porque a sociedade cobra que eles tenham determinados comportamentos das quais eles internamente nem concordam. Então eles como se eles vivessem uma grande mentira, eles se sentem fraudulentos, mentirosos, hipócritas. E eles ao menos, e é tão pesado isso, que eles não podem acessar a verdade dentro deles, porque é considerado errado, é considerado ruim, é considerado, enfim, né? Vamos botar assim, coisa de mulher, que eles se perdem completamente e eles vivem dentro de um personagem. Você imagina um ator que entra tão profundamente dentro de um personagem e nunca mais consegue sair, que perde completamente a identidade. Um personagem, é uma construção, né? E o ator ele tem que ser capaz de sair daquele personagem. Nossa, tá me vindo o Heath Ledger na cabeça, que é na época do falecimento dele, eu canalizei. Às vezes, quando eu fico meio chocado com alguns falecimentos, eu canalizo determinadas coisas. Na época, eu vi que ele não conseguia sair. Ele não conseguia sair do Coringa. E foi muito complicado. Porque levou, né? Ao que levou. E a taxa de suicídio masculino é muito, muito alta. A gente não tem conhecimento, mas esses homens que fazem esse trabalho, que eu vou indicar a vocês em algum momento, eles divulgam constantemente essas taxas. De homens com depressão, homens que se tornam usuários de drogas e, enfim, encontram milhares de válvulas de escape, porque eles não conseguem ficar confortáveis dentro do personagem que a sociedade espera que eles vivam. E a gente está agora sendo... O universo não quer mais. O universo não quer mais esse tipo de homem. Tá? Porque a gente está realmente num processo de reconstruir tudo. E como eu cuido de muitas mulheres, muitos homens também, é uma coisa que eu fico muito agradecida dos homens em processo de ascensão confiarem em mim, de estarem tirando essas camadas, né, de preconceito, porque tem muito homem que fala, é uma mulher que tá, sabe, enfim.
Eu agradeço todo dia pelos homens que vêm até mim humildemente pedir ajuda no processo de ascensão. Eu tento me atualizar o máximo possível e estar sempre dentro da energia deles para poder conseguir fazer o melhor trabalho possível, mesmo sendo mulher. Então, a mensagem aqui para mim é a seguinte: eu sei que tem homens que vão ver essa leitura, então eu vou explicar o significado dessa carta. Por que que às vezes a gente fala muito, né, do imperador? O imperador é considerado o divino masculino. O que é o divino masculino? É o homem com a energia mais verdadeira possível, mais próxima possível, com o que Deus espera de um homem, ok? Que é um homem capaz de acessar suas emoções, é um homem forte em relação à integridade, não somente força física, tá, gente? Mas é um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que está disposto a fazer o bem, um homem que responde. Não é bem isso que eu estou ouvindo, mas é a voz falhando. Desculpa. Deixa eu deixar a energia masculina vir. No sentido espiritual, o homem real, ele é um semideus. Ele é uma energia um momento, gente. É engraçado que quando eu entro na energia masculina eu não consigo me expressar, cara. Meu Deus do céu. Você vê como é que é a energia masculina. É a dificuldade de se expressar. Porque a energia masculina está tão ferida que é como se não conseguisse descrever o que eu quero que seja descrito para dar apoio, entende? Porque é como se a energia masculina não visse essa coisa. É uma debilitação tão grande e é quase que ancestral de homens tóxicos, masculinidade tóxica, passando de pai para filho, de geração para geração, que essa geração que está tendo que despertar agora não consegue entender o que é esse homem. Quem é esse homem que eu tenho que ser? Que eu estou sendo cobrado de ser alguma coisa que eu nem ao menos consigo entender. Esse homem é livre. Livre. Simples assim. Muitos homens acham que, eu quero ser livre. O que é ser livre? Não me comprometer com nada. Não me comprometer com ninguém. Ter estabilidade financeira para não depender de ninguém e fazer o que eu quero. Ok, sim, de certa forma isso é ser livre. Mas o que você abriu mão para você ter esse tipo de liberdade? O que você abre mão todos os dias para ter essa liberdade que você julga, que você acredita ser liberdade? Se você é genuinamente feliz, ok, você está no lugar certo. Mas se todos os dias, quando você bota a cabeça no travesseiro,
você sente muita dor e já está chegando num ponto que já não é mais só quando você deita no travesseiro, é o dia inteiro, tem alguma coisa que não está batendo. Certo? Página de ouros, como todos os páginas, né? São meninos, adolescentes. E o que eu tenho sentido aqui, o que eu estou sentindo aqui no momento, é uma necessidade de voltar porque eles são a mesma pessoa, a mesma energia. Mas o que esse imperador é, hoje é fruto de uma infância, talvez, complicada. De certa forma, tendo assim, pelo ponto de vista geral, espiritual, kármica da coisa, a gente não tem como escapar dessas coisas que a gente passa, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente nasce, a gente imediatamente já começa a adquirir crenças e bloqueios e coisas para atrapalhar nosso desenvolvimento como adulto, tá? Isso é normal. Uma coisa até que os psicólogos falam, que às vezes é bom a gente relaxar, porque por mais que você esteja tentando não criar traumas no seu filho, os mesmos traumas que foram criados em você, você está tão focado nisso que você pode ter certeza que você vai criar outros. Outros novos dos quais você desconhece. Então, assim, é da natureza humana, tá? Só que uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é que a partir do momento que a gente se torna adulto, o que a gente carrega com a gente é da nossa responsabilidade, tá? O que eu estou vendo aqui nesse página é talvez uma necessidade de voltar, retroceder todo o trajeto e rever o que causou, o que fez com que você construísse esse personagem do qual você tem tanta dificuldade para sair. O que te disseram, o que seu pai disse, o que os homens da sua vida disseram, o que as mulheres da sua vida disseram, o que os relacionamentos que você teve causaram em você. E pegar cada uma dessas coisas que te fizeram muito, muito mal e botar para fora e devolver. Não devolver, entende? A sensação que eu tenho é que existe uma necessidade de você se desprender disso. Desprender do corpo, tirar de dentro de você e entregar de alguma forma. Porque você não é suas experiências. Tá? Você não é o que disseram que você é. Você não é o que a sociedade espera de você. Você não é os seus traumas. Você não é as suas dores. Você não é as suas perdas. Você não é nada disso. Quem é você? Não consegue nem saber, né? Porque tem tantas camadas, que você não consegue nem chegar lá. No meu processo de despertar, teve um período que eu ouvia nitidamente, às vezes, durante... Eu estava fazendo as coisas no dia e como eu recebo muito download, né, em relação a Vedanta, eu ouvia muito... Do nada, às vezes eu estava, sei lá, lavando uma louça, eu ouvia assim no meu ouvido: quem é você? Aí meu piloto automático respondia um monte de coisa que a gente responde, tipo, eu sou Flávia, eu sou mãe, eu sou terapeuta, eu sou taróloga, eu sou astróloga. E nenhuma dessas respostas serve. Entende? São todos rótulos, é tudo rótulo.
Então eu fiquei recebendo esse tipo de download até eu entender. Assim, ninguém me levou a entender. Eu precisei entender sozinha. Porque toda vez que perguntassem quem eu era, a resposta deveria ser algo do tipo, até hoje eu não consigo definir, mas eu sou tudo e eu sou nada. Quando você começa a viver a energia de que eu sou tudo, tudo integrado, o universo todo, a natureza, todas as pessoas, e ao mesmo tempo eu sou nada, você consegue achar o ponto do equilíbrio, a harmonia. E tudo que você experienciou na infância, que fizeram com que você seja um adulto destruído, perde a importância. É como se você deixasse o peso, sabe, soltasse. Porque você não é nada daquilo. E ao mesmo tempo você é tudo. Pode ser difícil para algumas pessoas entenderem. Mas a tendência é a grande maioria entender. Pode não ser agora, mas em algum momento. Porque você é completo. Você tem tudo dentro de você. Ao mesmo tempo que você é nada, nada do que disseram que você é, não existe essa quantidade de rótulos, você é tudo. Então esse homem, ele está guardado. Muito lá no fundo. Muito lá no fundo. Eu sei que muitos homens viveram tanto tempo nessa máscara que se sentem pessoas ruins. Né? Carregam essa energia de arrependimento, de remorso. Mas uma vez que vocês conseguem compreender a necessidade do bem e do mal em harmonia, vocês conseguem integrar o mal como parte do bem e o bem como parte do mal, esses remorsos, vai tudo começa a ser dissipado, tudo começa a sair. E quanto mais esses pesos, esses sentimentos de culpa, a sensação que eu tenho é que são camadas e camadas de cimento, sabe, sendo lapidados. Essa verdade ela vai aparecendo, essa essência do homem que fica guardada. Seis de ouros. Reciprocidade, equilíbrio, harmonia. Troca justa. A gente tem que ter um pouco de esperança, apesar de a gente estar vivendo um período onde nada faz sentido e tá tudo errado. O que faz a gente sair dessa energia é a esperança. É pensar que uma hora... Não é pensar que uma hora vai ter fim, porque não tem fim, tá, gente? Desde que o mundo é mundo, todas essas coisas acontecem, todos esses conflitos acontecem, mas isso precisa ser mudado internamente. Tem fim internamente. Que é quando você para de validar tudo como o fim do grande fim do mundo, tudo como um grande absurdo, tudo como algo essencial para te tirar a tua paz de espírito, tirar a sua felicidade. Isso tudo é interno. Porque o mundo, ele é exatamente como ele é desde o início do mundo. Nada mudou. Então, é realmente uma visão muito infantil a gente achar que, ai não, vamos lutar porque amanhã vai melhorar. Não, não vai, não é isso que é a melhora, que é a mudança. É interno. Se todos fizessem um trabalho interno,
individual, aí sim as coisas começariam a melhorar. Então, assim, nesse momento de introspecção, é muito importante que as energias masculinas tentem buscar quem sou eu, o que eu quero de verdade, do fundo do meu coração, sem nenhum julgamento, sem pensar no que minha família vai achar, no que os meus colegas de trabalho vão achar, no que os meus amigos vão achar, no que a sociedade vai achar. Não estou dizendo para vocês tomarem uma atitude de se rebelarem contra essa masculinidade das quais vocês foram encaixados. Mas é um começo, vocês começarem a acessar isso, essa coisa interna, e vocês começarem a colocar isso para frente no tempo de vocês, no tempo que for confortável, porque nenhuma transformação é de um dia para o outro. Óbvio que as pessoas que têm um karma e que precisam ser transformadas, porque elas têm uma função, elas passam por coisas um pouco mais drásticas, né? Que aqui a gente chama são as torres. São pessoas que passam por processos espirituais muito intensos, com muitas perdas, muitas transformações, tudo sai do lugar e a pessoa ela é convidada obrigatoriamente a despertar, que aí não tem jeito. Mas para a grande maioria existe um tempo, tem que ser confortável. Não é algo que você tem que fazer porque tá todo mundo fazendo. Não, tem seu tempo, sabe? É o que eu falo, se perdoa, se permite, ouça muito, né? Tenta não existe necessidade de se expressar tanto, sabe? Só ouvir já é um grande passo. Ouvir a opinião das pessoas, ouvir o que os outros lados têm a dizer e assumir aquilo dentro da sua cachola. Não é essa necessidade das pessoas opinarem, é muito, às vezes, desnecessário. Ninguém precisa ter opinião formada sobre tudo. Muitas coisas vão começar a vir para a superfície. Coisas das quais a maioria desses homens nem ao menos entendem como errado. Está tão entranhado dentro da ancestralidade, dentro da família, que eles acham que é normal e eles não entendem. Se chega alguém e fala assim, cara, isso que você faz não é bacana, a pessoa nem ao menos entende. Tá? Essas coisas vão começar a ser mostradas. Por que não é legal? Por que o comportamento tem que ser mudado? Porque é bom, inclusive, para ele, que esse homem ele vai começar a manifestar satisfação pessoal quando ele se livrar de determinados comportamentos. Muitos homens dessa geração vão começar a curar coisas que estão encalacradas no homem, né, na energia yang da família, há décadas, há gerações, há centenas de anos. Tá? E realmente exige muita coragem, muita força para esses homens fazerem essas mudanças. Tá? Porque incrível que veio o 6, né, que eu tinha falado, mas também veio o 7. Esse 7 de ouros, ele fala muito sobre você plantar algo e esperar a colheita. E essa colheita é muito satisfatória, tá? Então é como se tem sim um processo de muito conflito.
É um processo de muita transição, muitas mudanças em todos os campos, é tudo assim, parece que não tem nada no lugar. E para uma pessoa que tem uma estrutura às vezes sólida, né? Às vezes tem uns homens com uma energia de terra que tem mais dificuldade de sair das zonas de conforto e sair dessas crenças, né? Para essas pessoas é até um pouco pior. Mas quando você abre a mente, por mais que você não reaja de imediato, porque tem muita gente que precisa se sentir confortável, ok, não tem problema nenhum, sabe? Nem todo mundo tem energia de impulso e tá tudo certo. Porque muita gente tem dificuldade de entender, cara, se eu tô aqui vivendo há milênios desse jeito, o que eu vou virar? Quem eu vou ser? Isso realmente causa muito conflito. Mas uma coisa você tem que ter em mente que uma pessoa pior eu não vou virar. Não é possível. Pior eu não quero ser. Então, se você está sendo convidado pelo universo, pela vida, a mudar a força, tenta entender que existe uma função. E pior não vai ficar. Se você resistir, vai. Se você não resistir, deixa o universo mostrar. Deixa o universo mostrar o que tem de bom ali, por trás daquela mudança. Senti aqui algo como é porque eu estou ouvindo e se não valer a pena, algo do tipo. Pode ser alguma mensagem específica, tá? E se não valer a pena. Uma coisa que eu falo, não existe nada pior do que o remorso, do que o arrependimento. Sim, eu não concordo com atitudes impulsivas. A gente às vezes tem atitudes impulsivas, dependendo da natureza de cada uma das pessoas, né? Quando a pessoa tem muita energia de fogo, ela normalmente se torna mais impulsiva. Mas eu penso o seguinte, se a gente vem às vezes com uma natureza impulsiva, tem um significado. Que é... Nossa, que isso? Um bicho. Ok. Ok, bicho. Às vezes a gente vem com energia impulsiva e tem um significado. E que muitas vezes a gente não consegue utilizar da maneira correta. Esses impulsos, na verdade, eles não são para a gente tomar atitudes irracionais. Na verdade, esses impulsos eles são para a gente ter coragem de movimentar a nossa vida. Então, quando você utiliza o impulso corretamente, você raciocina, você planeja e aí você age. Entende? Então, assim, muita gente considera a energia impulsiva como irracional e imatura. E aí fica preso naquela lógica, né? Na lógica na lógica da energia de ar e na estabilidade da energia de terra. E não se movimenta, porque tem medo de sair da estabilidade. E tem medo de, não, isso não é lógico, então isso não funciona. E aí o que normalmente acontece com essas pessoas? Elas perdem oportunidades na vida e vivem em arrependimento, remorso. Porque o medo de não experienciar
O medo de não experienciar. Nossa, quanta espada. A dor não pode ser maior que o medo. O medo de não experienciar a dor não pode ser maior que o remorso e que o arrependimento. Quando você entende que o remorso e o arrependimento não têm volta, mas que a dor de algo que você tentou e não deu certo tem fim, você ia tomar muito mais atitude na vida. Vou explicar de novo. Quando você entende que a dor do remorso ela é muito maior e muito constante, porque não tem volta, e ela é causada pelo medo de sofrer alguma dor por algo que você não tem certeza se vai te causar dor ou não, porque você não tem certeza, você não tentou. A dor causada pela se aquela coisa deu certo, vai te trazer felicidade, óbvio, tá? Se aquela coisa deu errado, vai te causar dor. Mas essa dor, ela tem tempo. Ela tem tempo para acabar. Agora, a dor do remorso e do arrependimento por não ter tentado, nunca tem fim. Nunca. Você vai viver com aquilo o resto da sua vida. Entende? Então, medo de rejeição, medo de tomar certas decisões. Que bicho é você? Ah, você pulou em mim? Ok. Medo de tomar certas decisões, medo de inverter de caminho, medo de recomeçar, medo de fazer coisas novas. Porque eu sinto uma... É como se fosse uma fraqueza. É algo tão estranho. Gente, o grilo tá realmente no meu ombro. É tipo um grilinho. É um grilinho bebê, sabe? Um grilinho verde bebê. Da onde saiu esse bicho? Só comigo mesmo, gente. Dentro do apartamento, 14º andar, tem um grilinho bebê verde nas minhas coisas, pulando em mim. Ok. Eu sinto... Cara, é uma fraqueza de espírito, sabe? Que dá dó de ver, porque às vezes eu conheço uns homens tão incríveis que eu falo assim, gente, que potencial essas pessoas têm. Mas eles são tão fracos energeticamente, sabe? Que eu falo assim, não tem muito o que fazer, a pessoa ela precisa achar isso internamente, sabe? Ela precisa achar dentro dela. E agora a gente está recebendo essas ativações. A gente está recebendo, o homem, a energia masculina, está recebendo essas ativações. Então, você que é energia masculina, permita-se receber. Se permita receber essa energia, se permita, por mais que às vezes seja muito complexo para vocês entenderem a espiritualidade, eu tento falar com às vezes em alguns vídeos, né, com uma linguagem mais voltada para o público masculino, para não ficar tão maionese, tão... Né, porque tem realmente uma diferença. Todos nós somos seres espirituais, vivendo experiências físicas como humanos. Então não é só essa coisa maionese, como a grande maioria acha. Então eu vou tentar, de vez em quando, fazer uns updates mais voltados para a energia masculina, para que eles tenham mais compreensão, né, do que está acontecendo. Porque realmente é confuso. É confuso e complicado, não dá para entender. É novo. E é isso, gente. Tem que ter fé, para quem não tem fé, tem que começar a ter, de que as coisas vão se ajustar, vai ficar mais confortável.
mas que exige um trabalho, que é soltar. Acabou, a realidade anterior acabou. Olha, viu? Foi embora. Bicho surtado, é um grilo mesmo. Então tá bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa atualização do nada. E a gente se vê em breve.